Você já se perguntou sobre os mistérios ocultos nas páginas da Bíblia? Já se deparou com personagens intrigantes que desafiam nossa compreensão? Hoje embarcaremos em uma jornada profunda de descoberta, explorando um enigma bíblico que tem fascinado estudiosos e crentes ao longo do tempo. Prepare-se para mergulhar nas sombras da história e descobrir o papel extraordinário de Ketura, uma mulher cujo legado vai muito além dos nossos olhos. Não perca esta incrível jornada de reflexão e fé, porque, como veremos, até mesmo as figuras mais discretas da Bíblia têm um papel fundamental no plano divino. Bem-vindo a uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Se você está pronto para desvendar os segredos de Ketura e sua conexão surpreendente com a história da salvação, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta série intrigante. Abraão tomou outra esposa, chamada Ketura. Gênesis 25 verso 1. Após a morte de Sarai, sua primeira esposa, o patriarca se casou novamente, e teve 6 filhos. Ela deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Isso é tudo o que a Bíblia nos revela diretamente sobre essa mulher que compartilhou os últimos anos da vida de Abraão. No entanto, o seu status exato é debatido. Ela realmente era esposa de Abraão ou apenas sua concubina? No livro de Crônicas, ela é de fato descrita como concubina, os filhos de Ketura, concubina de Abraão. Na tradição bíblica, a concubina, embora não sendo uma esposa legítima, mantinha um relacionamento contínuo e exclusivo com um homem, dava-lhe filhos, mas permanecia em uma posição inferior à esposa verdadeira. Portanto, parece que Ketura começou como concubina de Abraão, antes de mais tarde ser considerada sua esposa, o que explicaria a menção dupla na Escritura. De qualquer forma, é claro que ela não tinha o mesmo prestígio e dignidade aos olhos do povo escolhido, como Sara tinha. A Bíblia não lhe concede a mesma honra que a verdadeira matriarca da linhagem de Abraão. Vamos ouvir o que o apóstolo Pedro diz sobre Sara. Sara obedeceu a Abraão e o chamou de Senhor. Vocês se tornaram suas filhas se fizerem o que é certo e não cederem ao medo. Sara continua sendo o modelo bíblico de uma esposa segundo o coração de Deus, cheia de coragem e fé. Nada semelhante é dito sobre a discreta Ketura. No entanto, apesar de seu status humilde como segunda esposa, Ketura participou do plano providencial de Deus ao dar à luz os 6 filhos de Abraão. E esses filhos se tornariam ancestrais de tribos árabes estabelecidas a leste da terra de Israel. Assim, os descendentes de Ketura estão intimamente ligados à história do povo escolhido. Em particular, a Escritura nos diz que a tribo midianita teve origem com o filho Midian, nascido de Ketura. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos esses foram descendentes de Ketura. Essa tribo midianita teria laços próximos com Israel, pois fugindo do Egito, Moisés encontraria refúgio na terra de Midian. Agora Moisés fugiu de Faraó e foi viver em Midian, onde se sentou junto a um poço. Lá ele encontraria Zípora, filha do sacerdote midianita, que se tornaria sua esposa. Assim, os descendentes de Ketura estão diretamente ligados à história do povo escolhido e suas origens. A discreta Ketura nos ensina uma lição importante, e no plano misterioso de Deus, cada pessoa tem um papel preciso a desempenhar, por mais modesta que seja sua condição ou habilidades. Mesmo aqueles que parecem relegados ao fundo da história contribuem para o cumprimento da vontade providencial de Deus. Nada é negligenciável ou secundário aos olhos do Senhor. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sim, o plano de Deus muitas vezes é realizado através dos pequeninos, dos fracos, daqueles que o mundo não vê.
Como Quetura acolhendo Abraão e dando à luz os filhos da promessa divina, todos somos chamados a acolher com humildade e confiança o papel único que o Senhor deseja nos confiar. Nada acontece por acaso na história da salvação. Todos são preciosos aos olhos de Deus e chamados a servir a vinda de seu reino de amor. Certamente, na imagem de Quetura, às vezes podemos nos sentir relegados ao fundo, ignorados ou desvalorizados aos olhos dos homens. Mas mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo. Ele que se fez servo de todos, nos revela o valor infinito de cada ato de amor realizado com humildade e doação de si mesmo. Nada é pequeno quando é vivido em união com Ele. Vamos ouvir as palavras de Jesus. E quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, com toda a certeza eu vos afirmo que de modo algum perderá sua recompensa. Sim, em Cristo, o menor ato de serviço adquire valor eterno. Unido a Ele, até a existência mais humilde se torna frutífera para o reino de Deus. Como Quetura, vamos acolher com confiança a parte que o Senhor deseja nos confiar. Vamos oferecer a Ele o que somos, por mais limitados que sejamos. Com simplicidade de coração, vamos ouvir o Espírito Santo para discernir como Deus deseja nos usar. Onde o olho humano vê apenas fraqueza, o olhar divino já contempla a maravilha que Ele pode realizar em nós e por meio de nós. Vamos ousar ter confiança. Vamos meditar sobre a figura de Quetura, uma mulher humilde e discreta, mas tão preciosa para o plano de Deus. Que seu exemplo nos ajude também a acolher a missão única que o Senhor deseja nos confiar. Que possamos avançar com confiança e alegria no caminho diante de nós, nunca desanimados. Após meditar sobre a figura discreta de Quetura e o papel que Deus lhe confiou, vamos agora tentar lançar luz sobre alguns aspectos mais misteriosos relacionados a esta mulher. De fato, a Escritura permanece muito elíptica sobre suas origens e identidade exata. Numerosas questões têm animado os comentaristas bíblicos ao longo dos séculos. Vamos examiná-las prudentemente, em um espírito de investigação humilde e confiante. Primeiro, um debate recorrente diz respeito à possibilidade de que Quetura seja, na verdade, apenas outro nome para Agar, a serva egípcia que deu a Abraão um filho chamado Ismael. Vamos recapitular brevemente o relato bíblico. Após anos de esterilidade, Sarai, esposa de Abrão, deu-lhe sua serva Agar como concubina para dar-lhe um filho. Agar concebeu um filho a quem Abrão chamou de Ismael. Mais tarde, Sarai, agora chamada Sara, ficou com ciúmes de Agar e pediu a Abrão que a expulsasse, juntamente com seu filho. Deus permitiu então essa provação dolorosa. Agora Quetura aparece na narrativa bíblica somente após a morte de Sara, como a nova esposa de Abraão e mãe de 6 filhos. Daí a pergunta: Quetura não poderia ser Agar retornando a Abraão após a morte de Sara? Vários indícios podem sugerir isso. Primeiro, Agar e Quetura nunca são mencionadas juntas, e o destino posterior de Agar permanece desconhecido após sua expulsão a pedido de Sara. Além disso, o próprio nome Quetura significa incenso, perfume ou perfumado em hebraico. Poderia ser um título honorífico dado a Agar após seu retorno, como recompensa por sua fidelidade. Alguns padres da Igreja, como João Crisóstomo, já defendiam essa posição. Para eles, não havia dúvida de que Agar, após um período de provação, foi reintegrada na casa de Abraão sob o nome de Quetura, em um espírito de reconciliação e unidade. No entanto, outros exegetas destacam que nada no texto bíblico identifica formalmente Agar como Quetura. Seus filhos também são diferentes, o que parece incompatível com a ideia de que se trata da mesma pessoa. Além disso, essa seria a única ocorrência na Bíblia de um personagem que muda completamente de identidade. Pensando nisso, diante da falta de certeza bíblica, a identificação de Quetura com Agar só pode permanecer no estágio de uma hipótese atraente, mas não verificável.
O debate exegético permanece aberto entre os defensores de ambas as posições. Em caso de dúvida, é melhor não decidir muito rapidamente sobre o que escapa ao nosso conhecimento. Então, quer Quetura seja Agar ou outra mulher, o significado teológico é o mesmo. Essa segunda esposa simboliza a eleição divina que pode bater à porta de todos, mesmo daqueles que não se esperaria. Ela inaugura uma posteridade de bênção mais ampla do que a descendência legítima. Nesse sentido, sua identidade importa menos que a promessa que ela carrega. Outro aspecto misterioso sobre Quetura. A Bíblia permanece silenciosa sobre suas origens, raça e povo. Novamente, hipóteses têm abundado ao longo dos séculos para preencher esse silêncio escriturístico. Vamos tentar discernir algumas delas sem esquecer os limites da especulação. Uma primeira pista concebível é que Quetura também veio da região de Canaã, assim como Sara, a primeira esposa de Abraão. Antes de seu chamado, Abrão de fato viveu entre os cananeus. Ele poderia ter escolhido Quetura daquele mesmo povo. Outros pensam em uma origem próxima, mais distinta, como os arameus. Mas outros exegetas preferem uma procedência do Oriente Médio. Quetura pode ter vindo da Península Arábica, lar de alguns de seus filhos, como os midianitas. Sua aliança então marcaria a entrada dos povos daquela região na bênção de Abraão. Alguns padres da Igreja, como Agostinho, acreditam que Quetura possa ter vindo de terras ainda mais distantes, como Etiópia ou sul do Egito. Devemos progredir pacientemente, sem forçar os textos em estruturas predefinidas. Sejamos cautelosos com teorias arriscadas. Mas também acolhamos esses mistérios bíblicos como um chamado a explorar continuamente os tesouros da revelação. O Espírito Santo nos introduz gradualmente na compreensão da Escritura, se nos aproximarmos dela com um coração humilde e dócil. A plena clareza nos será dada na Jerusalém celestial, quando vermos Deus cara a cara. Enquanto isso, caminhemos na luz que nos é oferecida, dando graças. Após essa reflexão sobre o enigma representado por Quetura, voltemos agora nossos corações ao Senhor Jesus. Ao meditarmos sobre essa figura misteriosa, tocamos a limitação de nossas habilidades investigativas. Quanto mais aprofundamos na Escritura, mais o mistério cresce, nos levando de volta à nossa condição de criaturas diante do Criador. Somente Cristo é a chave que desbloqueia totalmente os tesouros da revelação. Ele, o Verbo encarnado, que revela o significado último de toda a Escritura. Ele é a sabedoria e a verdade que desceram à nossa escuridão. Se Quetura em parte nos escapa, Cristo se tornou totalmente conhecível ao se tornar um de nós. Como diz o prólogo do Evangelho de João: ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Sim, qualquer meditação sobre o Antigo Testamento deve nos remeter a Cristo, que é sua pedra angular, seu coração, seu cume. Ele é o ápice de toda a história sagrada. Contemplemo-lo incessantemente. Ouçamos estas outras palavras do prólogo de João. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todo o mistério de Quetura, toda a revelação do Antigo Testamento, é apenas figura e preparação para a plena manifestação de Deus em Jesus, o Verbo feito carne para nossa salvação. Amados, fiquemos fascinados por este mistério de amor. Deus se fazendo próximo, saindo de sua inacessibilidade para se tornar visível, tangível, conhecível em Jesus Cristo. O Deus infinito se faz uma criança pequena. O insondável assume um rosto humano. A luz não criada entra em nossa escuridão. Tal é a boa nova, o coração de nossa fé. Sim, neste dia, louvemos, abençoemos, adoremos o Senhor pelo presente inestimável da encarnação. Que graça imerecida!
Meus amigos, a humilde quietura nos remete a Cristo, que sozinho satisfaz plenamente nossa sede de verdade. A meditação da Escritura nos faz ansiar por Ele, que é o seu cumprimento vivo. Louvado sejas, Senhor Jesus! Glória a Ti, que vieste compartilhar nossa condição humana. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em Ti se revelam as promessas divinas, e em Ti encontramos a salvação. Guiados por Tua luz, prosseguimos nossa jornada, confiantes em que Tu nos conduzirás para a glória eterna. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco, e que a meditação sobre a misteriosa quietura nos aproxime cada vez mais do conhecimento do mistério de Cristo. Amém. Deixe-me saber nos comentários o que vocês acharam dessa fascinante história bíblica. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para mais conteúdo como este. Se você já fez isso, pode compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.